E hoje, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teoria e prática na docência, que tem tudo a ver com o projeto de pesquisa de Ser Professor, Identidade e Ciclos de Vida. Vamos lá. Aí, Raquel, boa noite, né? Boa noite a todos boa e a noite, todas. Queria tentar olhar aqui o número de participantes, 42 participantes, né? Então, sim. agradecer a todos, né? Vou colocar no chat, né, o Instagram, YouTube, as nossas mídias sociais, tanto do Forquap, tanto do Cefet. Então, quem ainda não está participando, né, estou aprendendo a ser marqueteira com a professora, né? Claro. E coloque também a nossa sofrência na pós, para quem não conhece ainda. Tá, gente? Eu estou com esse trabalho aqui, que a gente iniciou por influência das nossas alunas aí, da disciplina, principalmente a Antônia, a Eliana, a Luciana. A gente está fazendo semanalmente alguns vídeos, algumas postagens sobre dicas para quem está ou para quem quer estar na pós-graduação, stricto sensu, mestrado, doutorado. E claro que, oportunamente, vou falar também um pouquinho, à medida que o grupo for crescendo, a gente vai falar um pouquinho sobre TCC, para lato sensu, para graduação. A gente vai falar também um pouquinho sobre projeto de intervenção para quem está em mestrado profissional. Mas isso aí, pouco a pouco, porque a gente está começando agora, e eu deixo sempre para vocês a sugestão de ir lá visitar a página e nos comentários fazer sugestões, porque dois vídeos que eu postei lá já foi para atender pedido de vocês que foram lá, assistiram e solicitaram. Falei sobre disciplina isolada, que uma pessoa me pediu, falei sobre como que é o edital, né, de seleção, e na semana que vem vou colocar lá um vídeo muito legal que eu vou discutir projeto de pesquisa. Então, eu vou explicar item a item sobre projeto de pesquisa, que é muito importante para quem vai tentar entrar num mestrado ou num doutorado de qualquer instituição, pública ou privada, e também para quem já está fazendo mestrado, doutorado, vai enriquecer bastante aí quando da elaboração do projeto de pesquisa. Não percam, fiquem atentos lá ao Instagram. A Lu vai colocar, então. Lu, pode concluir? Não, e aí, só aproveitando, né, a Fernanda vai te apresentar, né, para a gente iniciar. Então, ótimo. Por favor, Fernandinha. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernanda, eu sou orientanda da professora doutora Raquel Quirini e eu vou apresentá-la brevemente. Bom, hoje ela vai nos dar uma palestra de formação docente e questões contemporâneas, teoria e prática na docência. A Raquel, ela tem a formação em pedagogia, é mestre em educação tecnológica pelo Cefet, é doutora em educação pela UFMG e pós-doutora também em educação na UFMG. Ela atualmente participa, é professora, né, do Programa Especial de Formação Docente e do mestrado em Educação Tecnológica do Cefet. É líder do grupo Forquap e é uma influência muito positiva, muito pertinente nos tempos atuais para os discursos de divisão sexual do trabalho, de relações de gênero, que são, né, as teorias precursoras da sua formação e que são bem engajadas nas suas pesquisas. Então, eu acredito que vai ser uma palestra muito rica, uma palestra válida, uma palestra atual, uma palestra pertinente mesmo para a nossa formação e para aqueles que ainda não estão ingressos na carreira acadêmica. Boa noite a todos e todas mais uma vez. Muito bem, muito obrigada, Fernanda. Considerando a minha formação inicial, né, em pedagogia e a minha experiência como professora e coordenadora de cursos de pedagogia, de licenciatura, de formação docente, eu trabalho também com didática e prática de ensino. Então,
A Simone está falando aí sobre a dificuldade, falando que ela consiga entrar, né? Já estou conversando com ela aqui no WhatsApp, tá? Que pode ir tranquila. Então tá, eu vou seguir aqui, gente. Qualquer dúvida, vou fechar minha câmera. Qualquer dúvida, vocês têm aí o apoio da Luciana, que está nos dando esse suporte, certo? Então, vamos lá. Vou fechar minha câmera para ficar melhor aqui os slides para vocês. Então, como eu estava dizendo, eu trabalho com didática e prática de ensino, e essas duas disciplinas têm me acompanhado por muitos anos. E com esse projeto de pesquisa sobre identidade docente, o ser professor no ensino técnico, é importante que a gente comece a reflexão sempre. Qualquer pesquisa ser desenvolvida, você começa a reflexão do geral até chegar no específico. Então, se eu vou falar de identidade docente, de prática docente, ou o que quer que seja em relação à formação e atuação docente, eu tenho que sempre começar a minha discussão no âmbito de um plano mais geral, do que vem a ser docência, do que vem a ser formação docente, do que vem a ser atuação docente, até eu chegar na minha questão de pesquisa, que já é aí o recorte específico do que eu quero pesquisar. Então, vamos lá. Quando a gente fala em teoria e prática na docência, a gente está falando, basicamente, de saber docente e fazer docente. Então, são essas duas temáticas que estão presentes quando a gente pensa em teoria e prática na docência. Saberes e fazeres, que são coisas distintas, mas que são complementares. Então, vamos lá refletir um pouco sobre teoria e prática no processo de formação docente. Como é que se forma um professor com uma identidade docente? Porque eu tenho discutido muito isso na minha disciplina, com os alunos, que ser é diferente de estar. O professor pode estar docente, mas pode não ser um docente. Ou ele pode ser docente e, no momento, não estar docente. Pode estar desempenhando uma outra função, estar aposentado, ou estar afastado. Isso não tira dele a identidade. Um professor aposentado, como, por exemplo, o professor João Bosco Laudares, eu não sei se ele vai estar aqui conosco ainda hoje, mas ele falou que provavelmente vai chegar aí daqui a pouco. Ele fundou o Forquap, ele foi meu orientador de mestrado, ele fundou o Forquap em 2004. Depois, quando eu terminei o doutorado, muitos anos depois, em 2014, eu assumi o Forquap, o professor João Bosco se aposentou. E não é porque ele se aposentou e está fora do âmbito acadêmico da sala de aula que ele deixa de ser professor, porque ele desenvolveu uma identidade profissional docente que o faz professor eternamente. E ele está conosco no Forquap, vai nos ajudar nas pesquisas, tem uma experiência muito grande, em breve vocês vão conhecer. Então, vamos falar um pouquinho, né? O que vem a ser teoria quando eu falo de formação docente? São saberes epistemológicos apreendidos. O que são saberes epistemológicos? Epistemologia é a ciência do conhecimento. Então, saberes epistemológicos são saberes científicos, os saberes da formação que foi apreendida por essa pessoa, por esse profissional, durante a sua formação formal, quer seja em cursos de graduação ou de pós-graduação. Agora, em inter-relação aqui com a prática, o que vem a ser então essa prática? Experiências vivenciadas na docência. Então, a teoria tem uma relação direta com os saberes epistemológicos e a prática tem uma relação direta com as experiências vivenciadas. Mas aí a grande pergunta que se coloca quando a gente se preocupa com a nossa formação docente e, sobretudo, com a formação docente nós enquanto professores de professores, que é o meu caso, né, que eu trabalho com formação de professor, o que vem em relação à teoria e à prática? Dicotomia ou unificação? O que a gente faz quando vai fazer o trabalho de formação docente pessoal, prática, pessoal, ou de formação de outros professores? Dicotomizar, dividir ou unificar? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui os saberes epistemológicos apreendidos,
em inter-relação com as experiências vivenciadas na docência, podem ser dicotomizados ou unificados. Mas quais as consequências de um e de outro? Quais as consequências da gente unificar os saberes com as experiências e quais as consequências de separar, dicotomizar saberes das experiências? Então, vamos primeiro falar de saberes, né? Os saberes docentes, a Eliane falou um pouco semana passada, principalmente se relacionando ao Tardif, né, que é o Maurice Tardif, que tem um livro espetacular sobre saberes e formação docente, que eu vou deixar para vocês no finalzinho aí nas referências, mas eu trouxe também Demerval Saviani, Paulo Freire, para nos ajudar a entender quais são os saberes docentes. Então, os saberes docentes, eles são divididos em dois grupos. O primeiro grupo são saberes profissionais e o segundo grupo, saberes experienciais. Nós vamos falar sobre cada um deles aqui, então. Então, o que são saberes profissionais? Eles constituem, então, a teoria. Eles constituem um conjunto de saberes que são transmitidos a nós pelas instituições de formação docente. São os cursos que a gente faz que nos dá aí a nossa formação erudita. É a licenciatura, é a pós-graduação, é o mestrado, são eventos que a gente participa, ou seja, são formações, como a própria palavra já diz, formais, necessariamente vinculada a alguma instituição de ensino que está ali nos ajudando nos ajudando a apreender o conhecimento socialmente produzido pela sociedade que integra currículos de cursos de formação docente. Por exemplo, essa palestra de hoje, esse mini curso de 8 encontros, ele tem por objetivo ajudar vocês a constituir esses saberes profissionais. Esse conjunto de saberes formais, socialmente produzidos, teóricos. Tanto que, olha só, a preocupação que a gente tem de trazer aqui os teóricos, ó, o Demerval Saviani, o Maurice Tardif, o Paulo Freire. Então, tudo que será dito e que já foi dito nessas nossas aulas tem uma base teórica sólida em pesquisadores, em filósofos, em profissionais da prática que teorizaram acerca da formação profissional em docência. Então, são esses os saberes profissionais, toda a questão teórica. Mas ainda esses saberes profissionais, teóricos, eles subdividem-se em 3 partes. Então, vou voltar aqui para não dar confusão na cabecinha de vocês. Ó. Os saberes docentes são de 2 grupos, os profissionais e os experienciais. Os profissionais, por sua vez, se dividem em 3. O saber pedagógico, o saber didático curricular e o saber específico. Então, enquanto eu estiver falando aqui, cada um de vocês aí vai pensando em sua formação, vai pensando em sua prática e vai refletindo aí sobre esses saberes, em que medida vocês já estão sólidos com esses saberes, ou estão com esses saberes em formação, ou como é que está aí esses saberes de cada um. Então, vamos começar com esses saberes teóricos pelo saber pedagógico. Então, o que vem a ser saber pedagógico? É o saber das ciências da educação. Quando a gente faz uma licenciatura, quando a gente faz uma formação docente, que quer seja livre, quer seja em lato sensu ou em mestrado, a gente está o tempo todo em contato com as ciências da educação. Quais são as ciências da educação? Nós temos inúmeras ciências que contribuem para o saber pedagógico. Nós temos a psicologia da educação, sociologia da educação, história da educação, filosofia da educação, tecnologia aplicada na educação e vai por aí afora, né? Então, é todo esse saber acadêmico que a gente desenvolve na formação inicial e continuada. O saber didático curricular é o saber técnico que a gente aprende nos cursos em relação a nos ensinar a fazer a docência. Então, são conteúdos de cunho técnico instrumental, como didática, metodologias ativas, prática de ensino, ou seja, disciplinas de formação livre, ou graduação, ou pós-graduação, mas de cunho técnico instrumental. Aqui nós temos um saber
no sentido mais científico, aqui um saber no sentido mais prático, do saber fazer, e aqui, então, o terceiro saber, que é o saber específico. Esse saber específico aqui refere-se ao conteúdo que a gente pretende ensinar. Então, se você vai se tornar um professor de matemática, é o saber da matemática. Se você vai se tornar um professor de nível técnico de marketing digital, é o conteúdo do marketing digital. É o conteúdo da metalurgia, se for um curso de metalurgia. É o conteúdo sobre moda, se for um curso de moda. Então, ou seja, o saber profissional teórico adquirido nas instituições de ensino, que nos forma professor, eles têm, então, 3 divisões. O saber das ciências da educação, o saber mais conceitual, científico, o saber didático curricular, que é o saber técnico instrumental, do saber fazer, e o saber específico, que tem a ver com o conteúdo que nós precisamos saber para ensinar. E aí, o segundo grupo de saberes, então, são os saberes experienciais. Esses saberes experienciais, então, eles são oriundos da prática, são saberes práticos. Então, nós temos os saberes profissionais, que são teóricos, que são divididos em 3, pedagógico, didático, curricular e específico, e o saber experiencial, que são os saberes práticos, que é um conjunto de saber que só se desenvolve na prática da profissão e das funções, no trabalho cotidiano, no conhecimento do meio escolar, do meio da sala de aula, nasce da experiência, é validado por essa experiência, são os considerados saberes práticos, que nessa nossa discussão de hoje aqui, então, constitui a prática, já que nós estamos discutindo aqui a relação teoria e prática na docência. Então, essa relação se dá já na formação do professor. Os saberes adquiridos, apreendidos na formação e os saberes apreendidos na atuação. E assim como os saberes teóricos são divididos em 3, os saberes experienciais, são saberes práticos, eles são divididos em 2. Quais são esses saberes, então? Primeiro, o saber comportamental atitudinal. Esse saber, ele tem a ver não com o saber fazer, que está lá no âmbito da didática, ele tem a ver com o comportamento no sentido filosófico da docência. É o comprometimento, a iniciativa, criatividade, curiosidade epistemológica, curiosidade pelo conhecimento, paciência, e vai por aí afora uma quantidade enorme de comportamentos que está muito claro lá no livro da Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, em que ele fala os saberes necessários para a docência. Então, ele fala muito desse aprendizado que a gente adquire na vivência, no contato com os colegas professores, com os alunos, com a gente mesmo enquanto professor, com a nossa própria prática. E a partir, então, desse nosso comportamento de se tornar um professor, de constituir a nossa identidade de acordo com o desenvolvimento de alguns comportamentos necessários para a docência, nós temos, então, o saber crítico contextual, que é o respeito pelos educandos, a certeza de que você não é o dono da verdade, que você não sabe tudo, que você está em constante construção, a certeza de que você é um profissional inacabado, daí a necessidade da educação continuada. Se a Kátia estiver nos ouvindo aí, isso aqui é bem interessante para a pesquisa dela, né, para se preocupar de que o professor que está em atuação, não é porque ele já tem até um doutorado, que ele não precisa continuar a sua formação, porque a certeza do inacabamento é que nos move para a busca do conhecimento, juntamente com a curiosidade epistemológica, a nossa ética, valores, princípios, ideologias, ou seja, essa compreensão das condições sócio-históricas onde estão inseridas a tarefa educativa. Porque o ato de educar, ele está inserido em todo um contexto social, econômico, político, histórico. Então, ser professor num determinado contexto e numa determinada condição
não é o mesmo que ser professor em outro contexto e em outra condição. Daí as grandes dificuldades de pesquisas comparativas na área de educação, né? Porque nós não podemos, por exemplo, se a gente for estudar a evasão do ensino técnico e a gente for querer comparar dados internacionais, a gente vai ter uma grande dificuldade, porque se você pensar que no Brasil o número de alunos do ensino técnico é maior que toda a população de muitos países, principalmente países europeus, se você for comparar quantitativamente a evasão do ensino técnico do Brasil com a evasão do ensino técnico, por exemplo, de países de primeiro mundo, como Islândia, Finlândia, Alemanha, França e outros, vai ficar uma comparação completamente impossível de ser feita, inviável, justamente porque as condições sociohistóricas em que aquela educação ocorre, é completamente diferente. Mesmo dentro do próprio Brasil, que é um país continental. Então, esses dois saberes, os saberes comportamental atitudinal e o saber crítico contextual, eles estão aí nos saberes práticos, nos saberes experienciais. E aí, então, vamos pensar um pouco nas consequências, né, de separar ou interrelacionar esses saberes. Se a gente dicotomizar a relação teoria e prática, ou seja, se a gente separar o conhecimento teórico do conhecimento prático, eu já sou professora há muitos anos, eu já sei como que dá aula, eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu não preciso estudar mais, eu não preciso saber de teóricos. Eu assisti uma vez uma palestra do Cláudio Moura Castro, lá na PUC, em que ele disse que nós, educadores, falamos demais de defuntos, que nós falamos demais de filósofos que já morreram, e que a gente tem que enterrar esses defuntos, que são os teóricos da educação, e nos preocupar com a prática, nos preocupar com a sala de aula, com o chão de fábrica, ele então usou essa expressão. Ou seja, uma teoria, na teoria dele, né, a tese dele, é que basta você ter a prática, basta você ter o saber fazer, e basta você ter o comportamento de professor, que você já é um professor. Então, essa relação teórica de buscar conhecimento, de buscar reflexão sobre a sua prática, à luz das teorias, que é algo que não faz sentido. Só que essa dicotomização, ela fragiliza a sua formação e a sua ação educacional. O professor João Bosco usa muito uma expressão que ele fala assim, que são professores, pesquisadores sem lastro teórico. O que é lastro num navio, né? Um navio, para ele se manter flutuando em cima da água, ele tem no fundo dele um reservatório de água que se chama lastro. Ele precisa desse reservatório de água para que ele não vire. Então, ele tem esse lastro. Quando ele chega em determinado lugar, o navio está vazio, ele enche de carga, aí ele libera um pouco da água do lastro para equilibrar o navio. Então, para o navio ficar sempre equilibrado, ele tem que buscar um equilíbrio entre o lastro, que é a água que ele tem lá no fundo, com a carga, que sejam pessoas ou sejam cargas materiais, para o navio não virar. Então, quando o professor João Bosco usa esse termo, o professor sem lastro teórico, o pesquisador sem lastro teórico, são pesquisadores e professores que não têm uma boa base teórica conceitual. E se você perguntar assim, fulano, sua pesquisa, qual que é a teoria de base da sua pesquisa? Quais os teóricos que você está utilizando na sua pesquisa? Quando você desenvolve a sua prática em sala de aula, quais teóricos que você leva para a sua prática? Quais teorias que você domina? E quando eu estou falando isso, gente, não estou falando só de disciplinas da área de humanas, não. Matemática, física, química, todas as disciplinas da engenharia, disciplinas técnicas, todas elas têm teorias que as fundamentam. Então, o lastro teórico esquecido fragiliza essa formação. Agora, quando você interrelaciona todo o conhecimento teórico mais a sua prática, você consegue, então, desenvolver práticas significativas e ressignificar uma prática que era apenas intuitiva. Eu vejo muito no curso de formação de professores, alguns alunos que já são professores da prática, mas que ainda não têm conhecimento das teorias educacionais, por isso estão fazendo os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação,
para poder buscar essa formação teórica, eu vejo que eles falam para mim assim, não, Raquel, depois que eu fiz esse curso, eu me tornei um professor diferente, eu me tornei um outro professor, já não estou mais nem me reconhecendo. Porque a reflexão teórica leva a uma ressignificação da sua prática. Faz com que você tenha uma ação crítico-reflexiva em que você questiona a sua própria prática, você questiona seu planejamento, você questiona seus próprios colegas, você questiona o comportamento, o desenvolvimento dos seus alunos, você questiona o tipo de avaliação que você está dando, você questiona o sistema educativo do país, do estado, do município, da instituição que você trabalha. Você se torna uma pessoa mais crítica e mais reflexiva e, consequentemente, você consegue ressignificar a sua prática e construir, então, assim, o que a gente chama de praxis pedagógica. Guardem bem esse termo, praxis pedagógica. O que a gente pode falar acerca da praxis pedagógica? Então, vamos lá. A gente tem, então, aqui teoria, as teorias todas, né? Todo o conhecimento teórico acumulado pela sociedade, que a gente busca aí na formação, nos cursos, etc., educação continuada, no lato sensu, no mestrado, no doutorado, em cursos livres, a gente busca, e aí a gente faz esse movimento de inter-relação. Olha só, eu coloquei as setinhas aqui para dar esse sentido aqui de movimento, ó, entre teoria e prática. Eu não posso ser um professor que vive no mundo das ideias. Para quem assistiu a minha aula no mestrado, vão lembrar aí da estrutura e da superestrutura, né? O mundo das ideias, o mundo ideológico, o mundo da teoria, em constante inter-relação com a prática, com a atuação, com a transformação cotidiana ali por meio do trabalho. Então, esse movimento aqui na docência, que se chama praxis pedagógica, ela, então, origina essa praxis que vem a ser, por sua vez, uma reflexão da teoria para a ação. Ou seja, eu leio, eu estudo os teóricos, as teorias existentes, para eu preparar, para eu planejar a minha ação na sala de aula, a minha ação como professor. E aí, durante essa minha ação, ou seja, durante a minha docência, durante as minhas atividades práticas, quer sejam presenciais, à distância, internas ou externas, como eu vi um trabalho aí da Eliane, levando os meninos para um trabalho externo, também a Luciana levando seus alunos para um trabalho nos jardins lá da escola, ou visitas a bibliotecas, a vários espaços educativos, como museus, etc. Então, se durante aquela ação educativa eu já estou fazendo uma reflexão, igual eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou aqui nesse momento falando com vocês, mas trazendo aqui uma reflexão teórica durante essa minha prática. E depois que você conclui a sua prática, você fazer uma reflexão das ações que você teve durante a sua prática. Então, vamos lá. A praxis pedagógica, ela é constante inter-relação entre teoria e prática antes da ação pedagógica, didática e docente, durante a ação e depois da ação. Porque a partir dessa reflexão para a prática, durante a prática e depois da prática, eu consigo, então, dar um passo à frente e trazer uma prática transformadora. Uma prática diferente, uma prática que realmente vai levar a uma educação emancipadora. Professores como a Eliane, por exemplo, que eu vejo o trabalho dela há anos, estou vendo agora também da Luciana, e certamente vários que estão aqui conosco hoje, a partir do momento que utilizam, que fazem, de fato, uma praxis pedagógica, que é o professor preocupado em estar sempre se formando, se reformando, se ressignificando, transformando a sua prática, aprendendo a cada dia, inovando a cada dia, saindo da mesmice, buscando a reflexão da teoria na prática, para a prática e depois da prática.
ele consegue ser um professor diferenciado que se pauta por uma prática transformadora. Então, o seu trabalho cotidiano, a sua praxis pedagógica, ela transforma vidas. E, na verdade, transformando vidas, ela transforma você mesmo como professor. Ela cria sua identidade docente. E aí, oportuniza uma educação emancipadora. Ou seja, o que é uma educação emancipadora? Hoje a gente vive em tempos que a gente ouve muito a extrema-direita falar que as universidades, principalmente as ciências humanas e sociais, estão catequizando, eles usam um termo, né? Se alguém lembrar aí, pode falar, que eu esqueci agora aqui, de formatar as mentes, né? Alienando? Alienando, Ô, Raquel, Sim? fazendo só um comentário assim, o padre ontem no debate falou que as faculdades são um ninho de esquerdistas. Pois Não é, sei se o ele- pensamento do senso comum é que nós estamos, dentro das universidades, alienando as pessoas, tornando as pessoas... Eles usam um outro termo, que até agora não me veio na mente, não é catequizando, não, é um outro termo que ele usou, em que a gente está alienando o pensamento das pessoas. Muito pelo contrário. Quando você faz uma praxis pedagógica transformadora, você está buscando que o educando se torne um ser emancipado, que ele pense pela própria cabeça, que ele tome as suas próprias decisões, que ele seja uma pessoa consciente do conhecimento que ele está adquirindo, da prática que ele está, ou que ele irá desenvolver, e o que isso traz em termos de consequências para a sua vida e para a vida de outro. Doutrinando, obrigada, Rui, a sua palavra, doutrinando, o que se diz da extrema-direita é que nós estamos doutrinando os alunos numa doutrina marxista, e tem uns que ainda usam, são tão ignorantes que falam assim, as universidades estão doutrinando os alunos numa forma fascista-marxista, mistura as duas coisas numa coisa só. Por isso até que a Tronic falou, né, o senhor não sabe o que é esquerda, o que é direita, o senhor não sabe o que está falando. Então, a educação emancipadora é justamente o inverso. O inverso. Porque quando você doutrina uma pessoa, você não dá ela o direito de pensar, você não dá ela o direito de refletir, você dá a ela apenas o que ela tem que fazer, o que ela tem que obedecer, é o famoso nós contra todos. Então, só o que a gente fala, só o que a gente vive, só o que a gente pensa que está certo, não há lugar para o outro, não há lugar para a reflexão, não há lugar para a evolução do pensamento, não há lugar para ideias progressistas, e é uma educação que quer colocar as pessoas exatamente como robozinhos, obedecendo um tipo de pensamento. Som embaixo tem um negócio de som. Aqui Oi? embaixo. Oi, tem alguém? Então, quando a gente fala em educação emancipadora, a gente está falando justamente do inverso. A gente está falando dessa prática transformadora. Raquel, o Oi? microfone que abriu aí é do professor João Bosco Laudares, tá? O professor João Bosco acabou de chegar aí. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para ele. Professor João Bosco, seja muito bem-vindo, viu? Nós já estamos aqui no meio da palestra, mas daqui a pouquinho eu passo a palavra para o senhor se apresentar e falar um pouquinho aqui para o pessoal. Eu já falei sobre o professor aqui, né? Parece que está chegando ali, estou vendo pela câmera. Então, retomando o pensamento aqui. Oi, professor. Não está aparecendo um som cortado, um som aberto, não? Não? Está aparecendo. Professor João Bosco, nós estamos te ouvindo, cortado. nós estamos te vendo, te ouvindo. Clica nele. Aqui não cortou. Professor João Bosco. Não tem som, não. Pessoal, só um minuto. Reunião, que é o mais difícil. Olha o áudio aqui. Ai, meu Deus. Microfone. Vamos aguardar um pouquinho, gente, até normalizar isso aí. Bom, desligou o microfone. Bom, então, continuando aqui, justamente o que o Rui colocou aqui para nós, doutrinação, a educação emancipadora é o inverso da doutrinação, em que você traz uma prática reflexiva, para a ação, na ação e da ação, que é uma prática transformadora, para promover uma educação emancipadora, em que o educando tem a voz
em que o educando tenha a oportunidade de refletir e de também ressignificar o conhecimento. Então, quando eu falo para vocês aqui de teoria e prática na docência, eu estou falando de 2 lugares específicos, mas ao mesmo tempo interrelacionados. A teoria e prática na formação do professor, da identidade do professor, e a teoria e prática na prática do professor em sala de aula, na formação do seu educando. Tá? Então, essa relação teoria e prática no processo de formação docente, de atuação docente, é preconizado sempre em ação, reflexão e ação, naquela inter-relação de teoria e prática que eu já falei para vocês, constitui, então, a praxis educativa, que nos dá, como docente, a oportunidade de ressignificar nossos conceitos, as teorias, as práticas, os saberes, e, ao mesmo tempo, trazer isso para os nossos alunos, vou voltar aqui um pouquinho, numa educação emancipadora. Mas tudo isso, para a formação docente, nos faz criar, então, a nossa identidade docente emancipatória. O que vem a ser isso? Tanto nós, enquanto professores, criamos em nós uma liberdade de pensamento, uma prática, uma formação crítica, reflexiva, organizada, plena, nos faz também ter uma atuação emancipatória, uma forma de agir com que os nossos educandos tenham uma formação ampla e emancipatória. Então, pessoal, vou retornar aqui com alguns slides, né, para questionar vocês aqui, para vocês refletirem, né? A importância, então, desse movimento teoria e prática em constante interrelação numa praxis pedagógica da nossa formação docente, quer seja inicial, quer seja continuada, e também a nossa relação de teoria e prática na nossa atuação, na nossa prática, na nossa atuação, formação e atuação, teoria e prática e interrelação nesses 2 momentos. No nosso momento de formação, que ela é ao longo de toda a vida, ela não se dá exclusivamente ali na graduação, e a nossa prática, que ela vem ao longo de toda a vida, transformando os educandos e aí criando o que eu venho me debruçando agora para estudar, essa identidade docente, né? Uma identidade docente plena e emancipatória. Bom, eu vou encerrar mostrando para vocês aqui algumas referências, né? Algumas teorias que eu trouxe aqui para a gente discutir, algumas mais conhecidas, como, por exemplo, o Maurice Tardy, que fala de saberes docentes e formação profissional, que é um livro que eu indico para todo mundo que trabalha sobre formação e atuação docente, é um livro de cabeceira. O livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, de 1996, que ele fala de saberes necessários para a prática educativa, é um livro pequenininho, um livro de bolso, um livro simples, você baixa na internet, fundamental para a gente entender um pouco sobre a atuação docente e também a formação, e alguns artigos aqui. E o pesquisador Dermerval Saviani, né, que trabalha bastante com essa questão de formação de professores, entre tantos outros, né? Mas essa fala de hoje, basicamente, a reflexão que eu trouxe para vocês aqui, baseada nesses autores.